Paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, o momento de adoração através de cânticos e da palavra. E eu venho trazendo a gloriosa mensagem da parte do Senhor para minha e para a tua vida. E eu trago hoje, aqui no livro de Êxodo, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 17 e 18, para a gente começar, que dizia assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vindo à guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Após o povo ser liberto da escravidão do Egito, Deus então ele guia o povo pelo deserto, pelo caminho mais longo, pelo caminho do Mar Vermelho. E o que eu quero que você reflita nesse pequeno relato bíblico é que Deus, ele traça os nossos caminhos que às vezes os nossos olhos é um caminho mais difícil. Só que é por ali, naquele caminho mais fácil, mais curto, mais favorável, que existem batalhas que Deus, ao conhecer bem e saber bem, nos entender bem, sabe que não tínhamos forças para enfrentar. E essas batalhas poderiam nos fazer desistir. É por isso que ele nos leva às vezes para um caminho mais difícil. Porque o mais curto e mais fácil, facilmente nos desviariam. Nos fariam desistir, nos fariam fracassar, nos fariam retornar ao passado. Então ele nos tira desse caminho mais fácil, nos coloca num outro caminho, que nos fará estar na dependência do Senhor, no controle dele. Ele já tem tudo no controle das suas mãos. Tudo está no controle dele e é para a sua glória. E às vezes, mesmo sendo um caminho mais longo, veja que Deus, o Senhor, estava o tempo todo com o seu povo, guiando, protegendo, ajudando. Ainda em Êxodo, a partir do versículo 21, do 20, vamos do 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Olha só, de dia era um sol enorme, um calor intenso. Aí Deus coloca ali uma nuvem para tornar essa caminhada menos difícil. Apesar de ser uma caminhada mais longa, apesar de Deus, o Senhor, ter colocado eles num caminho mais longo, além de proteger para que eles não fossem pelo caminho mais fácil, onde ali teriam os filisteus e guerra, e os fariam talvez querer retornar para o Egito. Porque imagina, eles estavam ali sendo humilhados, passando por tanta coisa no Egito, tinham saído de um cativeiro de tanto tempo, de tanta humilhação, estavam se sentindo livres, aí neste caminho davam de cara com a guerra. Muitos iam querer retornar. E Deus, sábio e infinito em sabedoria, disse: não vai dar certo. Vou colocá-los por outro caminho.
Só que ele tem um controle de tudo. Então, ali ele levou o povo por outro caminho, mas apesar de levar por um caminho mais longo, mais difícil, ele supriu a necessidade do povo. Ele era o Deus de providência. E o povo vivia ali em dependência de Deus. De dia, colocou ali uma coluna de nuvem para amenizar a dor, o sofrimento, a dificuldade da caminhada durante o dia. E à noite, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas o deserto ele é extremamente quente durante o dia e extremamente frio e escuro durante a noite. Porque o solo, ele não retém o calor. O clima, durante o dia, as nuvens, não existe uma evaporação de água, não existe um vapor de água suficiente para que haja, então, um aquecimento. Então, o que é que acontece? É muito frio, o clima é muito frio. Além do frio, existe a escuridão. E durante a noite, o Senhor coloca ali uma coluna de fogo, para além de aquecer e iluminar o caminho, para que eles pudessem então caminhar de dia e de noite. Ele é provedor. O povo vivia ali na dependência do Senhor. O Senhor estava ali provendo todo o caminho. Então, o povo poderia seguir o caminho e cumprir o propósito que o Senhor preparou. E ali o povo segue. Só que chega determinado momento durante essa caminhada, o povo percebe então que nas suas costas, na retaguarda, eles começam a ver a perseguição pelo exército inimigo. O exército de Faraó, de onde eles estavam lá cativos, quando eles foram libertos, depois Faraó mandou seu exército em grande peso atrás do povo. Então eles têm atrás deles o exército de Faraó e eles têm à frente deles o mar. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça desse povo nesse momento, nessa situação. Tem aquela frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Só que para o Senhor não é assim que funciona. E ali eles tinham um obstáculo a ser superado. Que pelas suas forças, pela sua visão, era o fim, estava acabado. Atrás estava o exército e à frente estava o mar. Se eles ficassem ali, o exército ia matava todo mundo. Se eles entrassem no mar, como é que eles iriam atravessar o mar a nado? Eu acho que por um momento eles esqueceram. Aquele Deus que lançou todas as pragas no meio do Egito para os livrar. Para Deus não há impossível. Êxodo 14, versículo 10 a 13. Que diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Porque para Deus não há impossível. E Deus, ele era ali o provedor. Ele tirou o povo do Egito e tinha um propósito. E ali o Senhor abriu o mar na frente do povo e todo o povo passou a pés secos. Todo exército inimigo que vinha atrás foi engolido pelas águas. No versículo 15 e 16, que diz assim... Não, no versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar.
26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E ali o exército foi engolido. E ali, depois daquele momento, o povo passa a pés secos. Ao chegar do outro lado, continuam a sua caminhada. E o povo chega agora em Mara. Ali naquele lugar, depois de tanto tempo caminhando, com certeza todo mundo morrendo de sede. Só que eles chegam lá em Mara, e Mara, as águas de Mara eram águas amargas. Não dava para ingestão, não dava para beber. Só que o Senhor, mais uma vez, não desamparou o seu povo. E tornou aquelas águas de Mara águas doces, águas boas para o consumo. Águas boas, saudáveis e doces, para que possam ser ingeridas e matar a sede do povo. Versículo 23 e 25, que diz assim, capítulo 15, 23 e 25. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o 25. E ele clamou então ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Além dele suprir a necessidade do povo, ali ele deu também estatutos e ordenanças. Mas eu quero que você entenda e reflita numa observação que eu vou fazer aqui referente a esse texto. Em vários momentos durante essa caminhada, desde a libertação do Egito até o deserto, e durante todo o percurso do deserto, o povo fazia algo que desagradava muito ao Senhor. Eles eram murmuradores. Em todos os momentos o povo estava murmurando. Durante a travessia do Mar Vermelho, aqui no capítulo 14, versículo 11 e 12, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. No versículo 11 e 12 do capítulo 14, durante a travessia do Mar Vermelho, antes da travessia do Mar Vermelho, olha a murmuração do povo que dizia assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo tinha visto tudo o que tinha acontecido lá, tudo que Deus fez. E mesmo assim chegaram naquele momento, diante daquela dificuldade, e murmuraram. Também nas águas de Mara, no capítulo 14, versículo 21, não, 24, diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Sempre murmurações. Quando você é dependente do Senhor, existe algo que vai muito junto com a dependência, é a confiança. Porque quando você é dependente, você confia na provisão. Quando você é dependente do Senhor, você confia que Ele é Deus, infinitamente poderoso para prover. Mas você tem que ser dependente. Não é só de boca, é de alma, espírito, coração, é de verdade. Em espírito e em verdade. A tua dependência do Senhor, ao Senhor, gera essa confiança. Quando você está murmurando diante de uma situação, isso quer dizer que não existe a confiança, você não está dependente dele. Você não considera totalmente dependente dele, porque você começa a murmurar.
sobre aquela situação. E mais uma vez, o povo continua murmurando. Atravessou o Mar Vermelho, o Senhor ali proveu de águas doces para matar a sede do povo. E mais uma vez o povo continua murmurando. Saindo então do deserto de Sim, toda a congregação ali começa a uma murmuração sem fim. Êxodo capítulo 16. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais aqui no capítulo 16, que é o que eu quero repassar para vocês. O capítulo 16 de Êxodo, partindo aqui do princípio, diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Veja aí a murmuração começando fortemente diante daquela situação. O povo estava caminhando, estava sentindo fome, e começaram então a murmurar, reclamar e lembrar do passado, quando comiam carne, quando comiam pão no Egito. A murmuração é algo que desagrada ao Senhor. E então ali, Deus, então disse o Senhor a Moisés, no versículo 4, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O povo estava murmurando tanto, estava desagradando tanto ao Senhor, que o Senhor disse: pronto, vocês querem carne? Vocês querem pão? Eu vou dar. Eu vou derramar pão do céu até se fartar. Mas houve também uma ordenança. O Senhor colocou ali diante daquilo também uma ordenança para verificar se eles andavam em sua lei ou não. E disse assim: E acontecerá o 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Quem somos nós? E as vossas murmurações são contra nós, não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Disse a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. A murmuração, ela desagrada o coração de Deus. Deus, ela é Deus provedor, Ele sabe das nossas necessidades muito antes que venhamos a precisar. Então, que estejamos na dependência do Senhor sem murmuração. As lutas vêm para nos fortalecer. As provações vêm para nos fortalecer. Mas quando estamos na dependência dEle, colocamos tudo na mão dEle, não é necessário viver de murmuração. Isso desagrada ao Senhor. Então aqui, no capítulo 16, a partir do versículo 11, chegou o momento então do Senhor derramar
mandar carne para o povo. As bênçãos do céu. Que diz assim, versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, e fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, com uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então o Senhor começa a derramar do céu o pão, que é o maná. E ali descia o orvalho, e o orvalho se depositava sobre a vegetação. E aquele orvalho que descia, era gerado ali um alimento para suprir a fome do povo. E todos os dias, o Senhor derramava aquele orvalho, derramava sobre a vegetação, e ali era gerado o maná. E o pão que desceu do céu, o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor que tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça. E a parte de viver na dependência do Senhor. Quando Deus derramou ali aquele maná para o povo, ele deixou uma ordenança. Está aqui. Estão com fome? De manhã, vocês terão aí, vão pegar uma quantidade, que era um gomer por cabeça, era por cabeça. Dependendo da quantidade de pessoas que tivessem naquela casa, naquela família, tem uma quantidade por cabeça. Dentro daquela casa é aquela quantidade certa que deveria ser colhida. Apenas aquilo. Segundo o número de vossas almas, cada um tomar para os que se acharem na sua tenda. Então, se eram 5 pessoas, seriam 5 porções, uma para cada, apenas isso. O campo estava cheio, mas a ordenança do Senhor era pegar apenas aquela quantidade para cada pessoa daquela casa, nem mais e nem menos, somente aquela quantidade. E os filhos de Israel, versículo 17, e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais e outros menos, porém medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. A ordenança do Senhor era a dependência, era todo dia. Então, todos os dias o povo ia lá e colhia aquela quantidade que iria comer, somente aquela quantidade. A ordenança era essa, nem mais nem menos, só aquela quantidade. Não era para ir com alvoroço pegar uma quantidade grande e deixar para o dia seguinte. Não era essa. Era para o povo aprender a viver na dependência do Senhor. Porque você come hoje, você não sabe o que tem amanhã para comer. Você pode amanhã não ter o que comer. Então o povo precisava aqui depender do Senhor. Viver na dependência do Senhor. Então ele derramava todos os dias. E eles pegavam somente aquela quantidade que eles iam comer naquele dia. Não podia deixar nada para o dia seguinte. Só que sempre tem aquele, sabe, metido a esperto, né? Então mesmo ali no meio do povo, sabendo quem é Deus, ainda tem aqueles metidos a espertos.
E eles, porém, versículo 20, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra ele. Imaginam aquele povo que era ganancioso, que disse, não, eu vou pegar, porque eu não sei o dia de amanhã, eu vou pegar e vou pegar para amanhã. Isso significa que não confia. Lembra que eu falei que a dependência do Senhor, ela gera uma confiança quando você entrega diretamente para o Senhor. Essa dependência, Senhor, eu dependo de Ti, então o Senhor me abstém hoje e amanhã o Senhor me abstém de novo. Abastece, abstém não, perdão, errei a palavra. Abastece. O Senhor me abastece hoje, o Senhor me abastece amanhã. O Senhor me supre hoje, o Senhor me supre amanhã. Mas tem aqueles que não têm aquela entrega, aquela dependência, não tem aquela confiança, porque viver na dependência do Senhor significa confiar nele, sem concessões. Não é isso? Então, tem alguns que estavam guardando. Imagina lá, no meio do arraial, de repente várias pessoas, aqui não fala a quantidade de pessoas, mas pela grande multidão que foi liberto, pela grande multidão que estava ali, eu não sei exatamente quantos quiseram dar uma de espertos. Eu só sei que o odor deve ter sido insuportável, porque a Bíblia fala que criaram bichos e cheirava mal. Imagina aquele cheiro horroroso no meio do arraial de muita podridão daquele maná que foi colhido a mais do que o Senhor tinha ordenado. Eles, pois, versículo 21, eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Olha aí a dependência do Senhor mais uma vez aqui. Era só pela manhã, a ordenança do Senhor. Eles iam lá, colhiam apenas aquilo que eles queriam comer, para se abastecer durante aquele dia. E chegando o sol, o orvalho que estava, o maná que estava lá fora se derretia. Mas o que estava dentro da tenda não. Porque ali era a provisão. Então o que estava dentro, o que estava lá fora, quando chegava o sol, ele derretia. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, foi a ordenança do Senhor. No sexto dia, eles tinham essa ordenança que eles poderiam colher 2 vezes o maná, 2 vezes o pão do céu. Porque no sábado, eles não iriam fazer colheita. Então, eles colheriam na sexta para 2 dias. Ali eles estavam, sim, permitidos de fazer essa colheita dobrada. Tá? 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E eles disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E o que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Apenas até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então aquele que foi guardado mediante a ordenança do Senhor, não cheirou mal e nem teve bicho. Mas aquele que eles guardaram, desobedecendo a ordenança do Senhor, querendo dar uma de esperto e querendo deixar para amanhã, cheirou mal e criou bicho, porque desobedeceu. Queria agir por conta própria, por si mesmo. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Na sexta-feira era ordenado colher 2 vezes, para servir também para o sábado. Porque no sábado não teria lá no campo para escolherem. 6 dias o colhereis, mas o sábado nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Veja que ainda teve gente teimoso,
que ainda saiu no sábado querendo colher, quando Deus tinha dito que no sábado não teria. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha só. Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, para que um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E ainda assim houve pessoas que foram lá fora tentar colher mais no sábado. E o povo então foi ordenado ao 7º dia descansar. E disse Moisés, versículo 32, esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e o guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Ele ainda ordenou o povo que colocasse uma quantidade deste pão dentro de um gomer, tá? E disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe diante do Senhor, e guarde para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram os termos da terra de Canaã. Ou seja, ali o povo vivia na dependência do Senhor por 40 anos. Deus supriu a dependência do povo, supriu a necessidade do povo. Então nós necessitamos dessa confiança no Senhor. Quando nós tentamos fazer as coisas ao nosso modo, nunca dá certo. Porque Deus, ele nos dá ordenanças. Ele supre as nossas necessidades. Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos livra. Então, estar na dependência do Senhor é a melhor coisa que existe. Porque quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele é fiel para cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Mas é necessário que exista ali uma dependência. Então o que eu quero te dizer nessa manhã com essa mensagem é: vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar tanto das coisas que acontecem na nossa vida. E vamos passar a glorificar mais, a agradecer mais. Você já parou para pensar o quanto que você reclama? Já paramos para pensar por pequenas coisas nós reclamamos? E já parou para pensar o quanto nós deixamos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por cada livramento, por cada amor, cada graça que Ele derrama sobre nós? Porque se não fosse pela sua graça, é a graça que nos ajuda a prosseguir. É a graça que nos ajuda a suportar as coisas que acontecem na nossa vida. Situações que se não fosse pela graça do Senhor, nós não conseguiríamos enfrentar. Já parou para pensar o quanto que você reclama da vida? O quanto que nós reclamamos por coisas tão pequenas? Às vezes nós vemos testemunhos de pessoas que passam por situações tão difíceis, que têm questões de saúde tão difíceis. E às vezes você por uma gripe, às vezes você por uma dor aqui ou dor ali, fica o tempo todo reclamando. Mas quando você vê a situação do outro numa situação pior que a sua, você cai em si e diz: meu Deus, eu estou bem. Fulano está triste a situação dele. Amados. Então vamos passar
a depender mais do Senhor. Vamos passar a não murmurar. Vamos começar a agradecer mais. Agradecer pelas coisas que o Senhor, Ele faz por nós. Agradecer por cada livramento. Agradecer pela sua graça infinita. Pelo seu amor, pela sua misericórdia. Pelo Senhor Jesus Cristo ter derramado aquele sangue naquela cruz por mim e por você. Então vamos agradecer mais o Senhor. Parar mais de murmurar. Eu quero ser dependente de Ti, Senhor. Vamos nos colocar como um vaso na mão do oleiro. Na dependência dEle. Deixa Ele nos moldar. Deixa Ele nos curar. Deixa Ele nos transformar por inteiro. Então vamos permanecer. Permanecer na dependência do Senhor. Porque Ele é Deus e fiel para fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. Então reflita.